Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Glórias a Deus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em espírito e que já se encontra no caminho da eternidade. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Maravilhoso é o nosso Senhor do céu. Não há ninguém como Ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transforme numa pessoa espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, também conhecida como Sakura ou flor de Sakura, a flor de cerejeira, que é uma vegetação de origem asiática, é tida como a flor nacional do Japão, e cujo início da floração marca o fim do inverno e o início da primavera. Ela possui dezenas de variedades e coloração que varia entre o branco e vermelho, passando por todas as matizes do rosa. E a sua chegada embeleza os lugares por onde ela se encontra. No Japão, a época da Sakura gera um evento anual muito conhecido, denominado Hanami, em que as famílias se reúnem em torno da árvore para contemplar o desabrochar das flores e celebrar a chegada da primavera. Mas a Sakura, ou flor de cerejeira, tem uma característica muito peculiar que a tornou mais conhecida do que a beleza das suas cores. Ela dura apenas 3 dias. É um ciclo de vida muito curto. Ela aparece rapidamente e subitamente desaparece. É uma beleza passageira, uma beleza que não dura. E até rima. Sakura não dura. Então, quem não conseguir contemplar os seus 3 dias de glória, não poderá fazê-lo mais até o ano seguinte.
Mas nós não viemos aqui para falar de botânica, e sim da Bíblia. Então, vejamos o que isso tem a ver com a palavra de Deus. A Bíblia nos fornece a compreensão de que a carne é a parte fraca do nosso ser, aquela parte que não se converte e que está constantemente buscando o pecado. E devido à impureza da nossa carne, nós fomos chamados, no livro de Isaías, de imundos, e as nossas justiças de trapo de imundícia. Deus não tem grandes interesses na nossa carne. Essa é a verdade. Porque, para Ele que é eterno, a nossa carne é algo tão temporário como a sakura é para nós. O grande interesse de Deus está na nossa alma e no nosso espírito. Ele nos livra de sofrimentos e dores e cura os nossos corpos carnais por amor de nós. Mas o nosso valor para Ele está no nosso lado espiritual. A carne, que não segue a Deus, vive em permanente militância contra o espírito, que, após ser convertido, deseja fazer a vontade de Deus. Mas aí você pode estar pensando assim: por que razão, então, Deus não nos deu apenas um corpo espiritual para evitar esse conflito? Ora, meus irmãos, nós não temos que ter todas as respostas de Deus. Mas nós precisamos compreender que estamos neste mundo, nesta vida, para sermos testados e para vencermos. Observe que Jesus, quando na carne, mesmo sendo Deus, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. E assim, ele nos deu o exemplo, resistindo a todas as tentações, fazendo uso da célebre frase: está escrito. E notem que ao final, após não conseguir o seu intento, o diabo se ausentou dele, mas só por algum tempo. Então, se Jesus, que era Deus, foi submetido a tentações do inimigo, por que não nós? Acontece que nós, assim como ele fez, precisamos resistir. E essa tem que ser a nossa virtude. Por isso, a Bíblia nos exorta a vigiarmos e orarmos o tempo todo. Não é difícil compreender que se o nosso espírito recebeu um corpo carnal, essa vestimenta de carne e sangue, fomos colocados nesse mundo hostil, dominado pelo mal, e ao final passaremos por um julgamento, conhecido como o juízo final. Nós viemos aqui, a este mundo, para sermos postos à prova. E somente seremos aceitos se conseguirmos a aprovação de Deus. E para isso o Senhor nos deixou mandamentos e ensinamentos que nos permitem sermos bem-sucedidos. E também para que nós não venhamos a ser apenas vencedores, mas muito mais que vencedores. Porque a promessa do que nos está reservado é simplesmente inimaginável. É algo tão maravilhoso, capaz de nos fazer abandonar todas as tentações do mundo presente e colocar o nosso foco
única e exclusivamente em fazer a vontade daquele que ao final irá nos julgar. Mas o problema é que poucos conseguem ter essa compreensão da nossa missão neste mundo e das boas intenções de Deus para conosco. E as tentações falam mais forte na carne, e assim as nossas iniquidades nos arrebatam. Isaías 63, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós temos a promessa da vida eterna, de sermos conduzidos ao céu, após o término do nosso tempo de vida física. Mas é certo que a nossa carne ficará aqui neste mundo. Ela veio do pó e ao pó retornará. E nós seremos, a partir de então, apenas espírito, em um novo corpo espiritual. No trecho bíblico que apresentamos ao início desta mensagem, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, temos, no versículo 45, a informação de que o primeiro homem da terra, Adão, foi feito em alma vivente. Sim, porque Deus lhe deu vida soprando em suas narinas o fôlego da vida. Mas o segundo e último Adão foi feito em espírito vivificante. Espírito vivificante é um espírito que vivifica, que dá vida.
Então, o primeiro homem recebeu vida, mas o segundo homem veio para morrer e com a sua morte nos dá a vida eterna, que o primeiro homem havia perdido, havia nos feito perder devido ao pecado. É claro que esse segundo homem é Jesus. Mas por que razão Paulo chamou a Jesus de Adão? Primeiro, meus irmãos, o nome Adão significa homem. Por isso Paulo chama tanto a Adão quanto a Jesus de Adão. Porque Jesus veio como homem. E ambos foram homens precursores. Homens que iniciaram a vida na terra. Mas a diferença está no fato de que Adão iniciou a vida carnal, enquanto que Jesus iniciou a nossa vida espiritual. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A continuação do nosso trecho inicial, agora já nos versículos 45 e 46, temos a informação de que o primeiro homem, Adão, era um ser humano, terreno e natural, e que o segundo homem, Jesus, é espiritual e é do céu. Fica claro que Deus trouxe primeiro o homem carnal, inclinado para o pecado, para depois então trazer o homem espiritual para corrigir os erros cometidos pelo primeiro homem e para nos ensinar a forma de resistir às tentações de forma que nós não caiamos, como Adão caiu quando sucumbiu à tentação e pecou. 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Já nos versículos 48 a 50, ainda do nosso trecho inicial, Paulo faz uma revelação muito importante para a Igreja de Jesus, de que os irmãos carnais são como o Adão carnal, mas que os irmãos espirituais são como Jesus, o homem celestial. Em seguida, ele fala da necessidade de uma mudança radical na Igreja de Jesus, porque antes nós tínhamos a imagem do Adão terreno, mas que após a era de Jesus, nós precisamos ter a imagem do Jesus celestial, que não é o Jesus carnal, mas espiritual, que é o Jesus ressuscitado e glorificado. E encerramos o nosso trecho inicial com a informação de Paulo de que a carne e o sangue não podem entrar no céu, assim como a corrupção, ou seja, o pecado, também não pode herdar a incorrupção, que é a santidade de Deus e do céu. 1 Coríntios 15, 48.
Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Glórias a Deus! Eis aí, meus irmãos, o tema central da nossa mensagem de hoje. A carne e o sangue, assim como a corrupção, não entrarão no céu. É a palavra de Deus. Todos queremos receber a salvação eterna e ir para o céu. Mas, infelizmente, nem todos conseguiremos. E não me refiro aos ímpios, às pessoas do mundo, que por não se interessarem por Deus, já estão destinados para a morte eterna. Estou falando das pessoas de Deus, aqueles que conheceram parcialmente ao Senhor e não o conheceram integralmente. E por isso têm sido mal conduzidos, têm sido enganados e vivem uma mentira, e crendo que estão vivendo a verdade. O sentido usado por Paulo nesse último versículo que apresentamos é mais profundo do que parece. A carne, o nosso corpo físico, todos sabemos que não entrará no céu. A palavra de Deus nos assegura que também os que dentre nós estiverem vivos durante a volta de Jesus terão seus corpos carnais transformados em corpos espirituais, para que possam habitar no céu. Mas quando a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, compreendamos que essa carne e sangue referidos significam, na verdade, as pessoas que vivem na carne e no sangue. Sim, esses são os irmãos carnais, que formam a igreja carnal. Deus está afirmando que eles não podem receber a salvação eterna. Quando a palavra de Deus nos diz que a corrupção não pode herdar a incorrupção, precisamos compreender que a corrupção então referida significa a aceitação e a adoção do pecado. Então, a interpretação correta a esse trecho é de que os que se corromperam, dando lugar às práticas pecaminosas e vivem na desobediência às ordens e mandamentos de Deus, como, por exemplo, os que vivem na carne, não podem entrar na santidade do céu. O que a palavra de Deus nos está dizendo, meus amados irmãos, é que é aqui, neste mundo, nesta vida presente, que construímos o nosso futuro. É aqui que nós provamos se estamos aptos ou não a viver em obediência a Deus e conviver em paz e harmonia com os irmãos no céu ao lado do Senhor. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos
uns aos outros pelo amor. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus nos exorta a viver pela fé, a viver em espírito, pela graça de Jesus, e a abandonarmos a vida na carne. Para isso, precisamos nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Existem muitos irmãos dizendo que são novos homens, que nasceram de novo porque desceram as águas. E fazem isso, descem as águas em rebeldia, porque a Bíblia condena. Deus condena o batismo nas águas. Deus deixa claro na sua palavra que só existe um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Então, essas pessoas se batizam e continuam vivendo na carne, porque não nasceram de novo. Já que as águas do batismo não têm poder algum. O poder transformador está no sangue de Jesus e no agir do Espírito Santo. O novo nascimento a que o Senhor se refere é justamente o início da vida em espírito, com renúncia aos valores, paixões, concupiscências do mundo, a todas as coisas do mundo. E se somos de Jesus, temos que seguir ao Jesus ressuscitado. Porque o Jesus homem já não existe mais. Então é certo que temos que ser semelhantes ao Jesus Espírito, vivendo nós também em Espírito. A Bíblia nos apresenta as obras que provêm da carne, que não são para nós, não são para que pratiquemos. E apresenta também as obras do Espírito, que são essas que devemos realizar. No livro de João, encontramos uma afirmação de que Jesus, uma afirmação de Jesus, de que precisamos nascer de novo, nascer do Espírito Santo, para podermos ser Espírito. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, vemos a afirmação de que, vivendo e andando em Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Ou seja, nós conseguiremos vencer as tentações. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma revelação marcante para a vida dos crentes. Porque a ninguém, nem mesmo a Jesus, podemos conhecer mais segundo a carne. Porque somos novas criaturas, assim como Jesus é, em espírito. Esse, meus irmãos, tem que ser o final do reinado da vida carnal. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 2 Coríntios 5, 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor. Está aí, meus irmãos, manifesta a vontade do nosso Deus, que tudo seja novo, que abandonemos a carne, que vivamos em espírito. Esse é o caminho da salvação. A Bíblia não nos deixa dúvidas de que nós não somos justificados pelas obras da lei, que são obras carnais, mas sim pela fé em Jesus Cristo, e que a nossa salvação é somente pela graça de Jesus, justamente porque o novo tratado da graça requer a nossa vida em espírito. Os irmãos que ainda insistem em viver na carne, realizando as obras da lei de Moisés, estão vivendo um sério engano, estão correndo um alto risco, porque estão vivendo na desobediência. Já os sacrifícios carnais não têm poder algum para nos salvar. A morte de Jesus encerrou com a lei e com a vida carnal. E a palavra de Deus nos esclarece, através da carta de Paulo aos Romanos, que nós temos que viver para Jesus, para o Jesus ressuscitado, e não mais para o Jesus homem, ou para o Jesus morto. Não mais para o Jesus na carne. Paulo esclarece ainda que, quando vivíamos na carne, nós dávamos frutos para a morte, mas que agora fomos libertos para vivermos em novidade de espírito e não mais na velhice da letra, que é a vida carnal da lei de Moisés. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Toda aeronave, quando em voo, que os americanos chamam de airborne, sofre pressões e esforços múltiplos durante todo o tempo, devido, por exemplo, a variações de temperatura, da densidade do ar, da pressão atmosférica, das condições meteorológicas e até mesmo das correntes de ar, e requerem permanente ajuste de rota. Normalmente isso é realizado automaticamente pelos computadores de bordo, através do piloto automático. Mas quando em voo manual, essa missão tem que ser cumprida pelo comandante da aeronave. Essa vida na carne e no sangue, nos dias de hoje, é tão perigosa quanto um voo cego de noite e sem piloto, devido a todas as tentações. Por essa razão, Paulo preparou uma verdadeira artilharia de advertências e recomendações em suas epístolas para nos alertar a todos dos riscos que estão correndo todos os que insistem nessa vida carnal de desobediência. Deus não nos quer vivendo na carne e no sangue. Portanto, mais uma vez, recomendamos a todos os irmãos a leitura atenta de todas as cartas escritas por Paulo, que se encontram no Novo Testamento, logo após o livro de Atos dos Apóstolos, e que, portanto, são parte integrante da Bíblia Sagrada. Temos que ler. Elas são o nosso manual da vida em espírito, porque contém a doutrina da graça e nos apresentam todas as condições para que possamos viver pela fé em Jesus. Nós vamos apresentar apenas alguns poucos trechos, destacando partes do conteúdo de algumas cartas de Paulo, para que os irmãos, desde já, possam realizar alguns ajustes em seus estilos de vida, algumas correções de rota. Paulo nos adverte, por exemplo, de que a inclinação para a carne é morte, porque é inimizade para com Deus. E que vivendo na carne, ninguém consegue agradar a Deus. Paulo faz outra afirmação importante, de que somente os que vivem em espírito são guiados pelo Espírito Santo de Deus e podem se considerar filhos de Deus. Olhe que os demais não. E que os que semeiam na carne, ou seja, os que investem na carne, na vida carnal, irão colher a corrupção, porque já estão no pecado. Mas os que vivem no Espírito, semeiam no Espírito, irão colher a vida eterna. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte,
Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Todos querem a vida eterna, mas nem todos aceitam fazer a vontade de Deus. Aí está o problema. Não tem saída, meus amados irmãos. A palavra de Deus nos condiciona a vida em espírito e não mais a vida na carne. Mas isso é para os que desejam viver a vida eterna no novo mundo que o Senhor irá criar. O Senhor nos promete um novo céu e uma nova terra, sem dores nem sofrimento, apenas alegria, paz, amor e louvor ao Senhor. Será algo tão maravilhoso que Deus nos afirma que nós nem nos lembraremos dessa vida presente. E a melhor de todas as notícias, nós guardamos para o final. Para você que teve a coragem e a paciência de nos ouvir até aqui. Sim, meus irmãos, porque essa palavra não é para todos. Poucos são os que aguentam ouvir uma mensagem como essa. A boa notícia, então, é que não existe condenação para nós, que não andamos mais segundo a carne, mas andamos em espírito. Se eu fosse você que vive em espírito, daria um forte glória a Deus. Todas as pessoas, tanto justos quanto ímpios, irão a julgamento diante do tribunal de Cristo. Mas nós que somos justos e obedientes, e que somos fiéis ao Senhor, também seremos julgados. Mas a grande diferença é que nós, pessoas espirituais, não vamos receber julgamento para condenação ou salvação, já que nós já somos salvos. O nosso julgamento será apenas para a atribuição de galardões pela nossa fidelidade e dedicação ao Senhor, pelas boas obras que nós realizamos nessa vida presente. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém
uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus. Carne, meus amados, é muito boa, em um sentido genérico, com sal grosso. Apenas para o churrasco com a família ou com os amigos no fim de semana. Fora disso, meus amados irmãos, não existe virtude alguma na carne. É muito mais sábio e inteligente da nossa parte investirmos em algo duradouro, algo de maior valor, que é a nossa vida eterna, vivendo desde agora em espírito. Agora, se você deseja saber se está vivendo na carne ou no espírito, se você ficou com dúvida, eu vou te dar algumas dicas muito simples. Observe a importância que você dá para as coisas do mundo. Se você tem demais para seguir as coisas do mundo do que a palavra de Deus, você está vivendo na carne. Se você é do tipo pavio curto, que se aborrece e reage a provocações, xingamentos, desafios inúteis, você está na carne. Se você confia mais nas pessoas do que em Deus, espera nas pessoas e está frequentemente caindo em tentações, você é uma pessoa carnal e precisa mudar. Se você veio até esta mensagem apenas por causa da imagem, da modelo de vermelho na capa, ou por causa do automóvel vermelho, você precisa abandonar a carnalidade e passar por uma mudança radical. Note que nós não estamos dizendo que não podemos admirar uma mulher bonita se somos solteiros. Claro que podemos. Mas o que estamos dizendo é que não podemos valorizar apenas a beleza carnal. E não é sem propósito esse comentário. Outro dia, eu fui acusado por um suposto irmão de estar enganando as pessoas, porque na capa de uma das minhas mensagens havia a imagem de uma mulher bonita. E aí essa pessoa reclamava que quando ele abriu a mensagem, quem pregava era eu e não a mulher bonita, que na verdade era uma pintura. A vida na carne somente é abandonada quando a pessoa se converte à graça de Jesus e recebe a revelação da doutrina da graça.
e passa a viver pela fé e em espírito, com foco na eternidade e fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. É desse modo, meus irmãos, que nós passamos a ter total confiança no nosso Deus e nas promessas feitas por Ele. E adquirimos total segurança na nossa salvação. Uma pessoa que viva pela graça de Jesus em espírito não tem qualquer dúvida da sua salvação. Ele já se sente salvo. É assim que as coisas do mundo perdem o valor para nós, perdem as cores, o encanto, a beleza, o interesse e também o poder sobre as nossas vidas. Isso, meus irmãos, é o que o Senhor espera de nós e é muito pouco diante daquilo que Ele nos tem reservado. Existem irmãos que dizem que para viver em espírito precisam mortificar a carne, realizando sacrifícios carnais e até autoflagelos. Não faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Sacrifício carnal, Jesus já fez por nós. Ele realizou um sacrifício único e eterno. Qualquer outro sacrifício carnal que nós venhamos até mesmo a pensar em fazer, anula toda a obra que ele realizou e faz de Jesus um mentiroso. E insinua que ele não teria feito a obra completa. Com certeza, meus irmãos, esse não é o caminho para a nossa santificação, nem para a nossa justificação ou salvação. E que quem procede assim, na verdade, meus irmãos, está recebendo calorosos aplausos do inimigo das nossas almas. Porque é ele que está agradando, não é o Senhor. Ninguém que viva em espírito comete esse tipo de erro. Isso é próprio dos irmãos de carne e sangue. Muita atenção, meus irmãos. Muito cuidado. Louvemos sim ao nosso Senhor Jesus. Quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do Senhor te envolva e te conduza
a uma vida espiritual. No nome de Jesus. Que assim seja.